Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar um pouco aqui as dificuldades que Davi encontrou para conseguir ir enfrentar o Golias. As coisas não foram fáceis, os irmãos não bateram palmas, os outros soldados, o rei, as autoridades, os comandantes do exército não apoiaram Davi, não. Na verdade, Davi tinha um corpo forte, não era criancinha, não. Isso aí é deturpação que se usa para contar história para crianças. Davi tinha cerca de 16 anos, era descrito como muito forte e conseguiu, por fim, convencer o rei de que tinha vencido um leão, que tinha vencido um urso, que também venceria aquele gigante. Ele era forte, não era de falar muito, mas era determinado. E por alguma razão que Deus fez acontecer, ele conseguiu convencer os que estavam à sua frente. Mas o texto em 1 Samuel 17 diz que Davi encontrou todo tipo de dificuldades. Na verdade, ele estava preparado por Deus. Ele tinha passado uma infância e adolescência nos desertos, lutando e se esforçando, pegando peso, carregava ovelhas nos ombros. Ele desenvolveu a força física. O trabalho é melhor maneira de desenvolver musculatura, melhor academia. Tem crente que gosta de academia. Eu prefiro exercitar a minha força física no trabalho, pegando peso, e Deus tem me abençoado nisso até aqui. Não vou tirar tempo para ir para a academia com isso, aquilo. Eu vou me esforçar no trabalho. Davi se exercitou no trabalho, ficou forte e enfrentou desafios para ele conseguir ter a convicção íntima. A pessoa, antes de vencer uma luta por fora, ele tem que vencer a luta dentro dele. Na autoestima, ele tem que ficar plenamente convencido de que pode vencer a luta por fora. Mas essa luta íntima ele tem que vencer. Eu creio que um dos grandes trabalhos que nós fazemos com os crentes é ajudá-los a abrirem o coração, receberem o perdão, estarem convictos pela fé daquilo que Jesus conquistou na cruz e terem a autoridade, a intrepidez para fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa. Eles têm que estar convictos dentro deles para irem para a guerra. Davi estava bem preparado e convicto para ir à guerra. Deus quer que fiquemos em Jerusalém até que sejamos revestidos de poder para sair para ir à guerra. Não é para ficar esquentando o banco de igreja, é para sair e ir à guerra. Deus quer trabalhar a nossa autoestima, que eu não chamaria espiritualmente de autoestima, aquela confiança. Nós temos essa exortação no livro de Hebreus: não abandoneis a vossa confiança. Essa intrepidez trazida pela fé, nós tenhamos certeza de que Deus vai nos usar. Nós estejamos numa batalha contra demônios, na certeza de que Deus vai expulsá-los. Estejamos numa tarefa de evangelizar alguém, na convicção de que aquela pessoa vai se converter. Isso é necessário, você estar por dentro como um vencedor para tudo aquilo que vai fazer. Quando eu vou pregar, toda pregação para mim é novidade, eu não repito pregação, não existe isso para mim. É uma tarefa nova, uma luta nova, pessoas diferentes, um auditório diferente, e eu sei da minha fraqueza e vou depender da unção do Espírito e fico ali buscando essa unção e crendo que Deus vai me usar. Enquanto eu estiver falando, Deus vai operar, pessoas vão ser libertas, vão receber milagres de Deus, o Senhor me dará revelações ali. Eu tenho que estar convicto disto. Para cada pregação, em cada lugar, não importa o tamanho do auditório.
seja um grupo de 3 ou 4 pessoas, seja um grupo maior, uma multidão, para mim não faz diferença. Eu vou depender de Deus em toda e qualquer situação e preciso estar plenamente convicto daquilo que Deus quer fazer. E isso é importante, só pelo Espírito Santo a gente consegue. Nossa tarefa, então, é ajudar os irmãos a desenvolverem essa convicção. Mas então aqui em 1 Samuel 17 nós encontramos Davi enviado pelo pai para ver como estavam os irmãos mais velhos dele, que estavam alistados no exército de Saul. Na verdade, o exército de Saul estava com medo. O exército dos filisteus estava bem preparado, mas os filisteus colocaram à frente um gigante, o Golias, para amedrontar os israelitas. E o desafio era este: um homem vai lutar contra o Golias. E depois, o resultado, o exército inteiro teria que aceitar. E de Israel não havia ninguém que tinha coragem de ir. Aí o Davi ouviu de um, de outro. Quando foi perguntar a seus irmãos que era aquilo, ele levou uma bronca dos irmãos. Ele foi repreendido pelos irmãos. Você está pensando o quê, rapaz? Veio aqui, isso é vaidade sua para ver, só para ver, assistir a luta. Largou as ovelhas lá, você tem que cuidar das ovelhas. Ele encontrou dificuldades com todos que ele falava, mas ele não desistiu. Ele se certificou da situação, foi procurar o comandante. Por certo, ele convenceu aquele comandante inferior, que levou o comandante superior ao comandante maior, que era o Abner, e assim ele conseguiu convencer. O Abner levou a Saul e ele convenceu o Saul de que ele era forte, de que ele já tinha lutado contra animais e tinha vencido, que ele poderia vencer aquele gigante também. Deus fez milagres acontecerem, porque o Saul não tinha ninguém, mas também mandar um jovem adolescente para uma batalha não era algo sensato, mas no desespero o Saul concordou. Nós cremos que também o Espírito de Deus atuou em Saul. Até aquela altura o Espírito de Deus estava com Saul. Saul profetizava. Naquela hora, provavelmente, o Espírito de Deus tomou Saul, que profetizou para ele mesmo que aceitasse o desafio de Davi. E então Davi conseguiu. Aí deram uma armadura para ele, disse: não dá para andar com isso, eu nunca usei, não tenho facilidade, deixa eu ir por mim mesmo e eu consigo me esquivar. Se o gigante me jogar lança, eu saio fora. Se ele jogar pedras, eu saio fora. Eu consigo me esquivar dele. Eu sei que eu sou ágil e eu vou atacá-lo, pegá-lo assim no contrapasso, e esse gigante vai ver só. Então, mais uma tarefa difícil, convencer o rei Saul de que ele poderia ir sem armadura para uma guerra contra uma luta contra o gigante. E ele conseguiu. Davi naquela hora estava assim muito falante, muito convicto, muito cheio do Espírito de Deus. O Espírito Santo tocou o coração de Saul também. E aí o próximo passo, agora sim, enfrentar o gigante. O gigante estava bem preparado, não era bobo, e botou o escudeiro na frente, como antepara. E se Davi fosse lutar, o escudeiro estava na frente, ele não iria conseguir lutar logo contra o gigante. E o escudeiro tapava a frente do gigante. Então, Davi teve que usar de um estratagema, desafiou o gigante, falando muita palavra dura e humilhando o gigante. O gigante era soberbo, muito vaidoso, e reagiu: o quê? Você, um garoto, quer me enfrentar e você vem contra mim com paus e pedra pensando que eu sou um cachorro? Eu vou te dar uma lição, vou arrebentar você e você vai ver o que vai acontecer. E Davi ficou provocando. Por que Davi ficou provocando a vaidade do gigante? Para o gigante,
fazer o que fez, se apressar e passar na frente do escudeiro. O gigante disse: ô escudeiro, sai da frente que eu vou pegar esse garoto e vou arrebentar com ele. E saiu. Quando ele saiu, era tudo que Davi queria. Davi pegou uma pedra, botou na funda, ele atirava muito bem com a funda e mirou. Mirou aonde? A armadura do gigante era toda fechada, mas era aberta nos olhos, para que pudesse ver. Você já viu uma pessoa com um capacete de moto? O capacete protege a cabeça quase toda, menos os olhos têm que estar abertos. O certo é usar viseira, mas a maior parte dos motoqueiros ou motociclistas não usa a viseira, eles deixam aberto aquilo ali. O gigante deixava aberta aquela parte dos olhos para ele poder enxergar bem. O capacete protegeu o resto do corpo todo, mas os olhos eram abertos. Foi onde o Davi mirou, e Davi tinha uma pontaria muito boa, e isso ele treinou muito, a pontaria. Então ele rodou a pedra, ele levou 5, mas não precisou das outras 4. Ele rodou, e com aquela pedra atirou exatamente na abertura da armadura e acertou a testa, a fronte do gigante. Naquela região ali a pedrada foi dura, o gigante perdeu assim um pouco o equilíbrio e caiu. Não é que caiu morto nem nada não, a pedra não deu para matar o gigante não. Ele tonteou e caiu. Peso da armadura, lança, escudo, tudo isso pesou e o gigante momentaneamente caiu. Mas Davi não perdeu tempo. Quando o gigante caiu, ele foi lá mais que depressa, sacou a espada do gigante e cortou a cabeça dele com a própria espada do gigante. Davi planejou isso tudo, era ativo o suficiente para fazer cumprir, o plano dele deu certo, Deus abençoou e a partir daí ele se tornou o grande herói, não por muito tempo, porque as dificuldades vieram depois, mas eu quero realçar isto, desde que ele conseguiu do pai autorização para ser enviado para a guerra, ele teve que fazer alguma coisa, aí o pai mandou ele ver os irmãos. Lá os irmãos se opuseram, outros se opuseram, mas ele desenvolveu uma confiança grande em Deus, falou com o comandante menor, quem sabe o sargento, depois o tenente, o capitão, por fim levaram ao general Abner, e aí ele também convenceu, levou a Saul, ele teve que argumentar bastante para provar que ele era capaz e depois ainda teve que argumentar para deixar a armadura e ir lutar com o que ele tinha, que era a funda e o cajado. Com isto, o cajado ele nem precisou, mas Deus deu aquela grande vitória, porque Davi já estava como vencedor no seu coração desde antes. A vitória por fora é precedida da vitória por dentro. Meu irmão, muito importante, você dentro de você agora se sente um vencedor ou um derrotado? Minha irmã, você se sente uma frustrada ou você está convicta de que Deus vai levar você a todas as vitórias necessárias? Você está nessa fé? Se não estiver, é melhor não ir para lugar nenhum. Fique em Jerusalém orando, se consertando até ter a intrepidez da fé. Senão nem adianta querer fazer nada. Não adianta. Se você não tem fé, não vai adiantar. Tem que estar convicta e vencedora por dentro, para depois vencer por fora. O diabo sabe direitinho quem é o crente covarde. O crente covarde vai expulsar, o demônio sai. O demônio vai responder: você e quer me expulsar? Eu não te conheço, você isso aqui, e tal. E a pessoa fica zonza. A pessoa, para ir enfrentar o inimigo, tem que estar plenamente convicta por dentro, para depois alcançar a vitória por fora. Deus quer usar você, mas primeiro quer que você se conserte. Consertando-se com Deus, você desenvolve essa convicção de fé, e aí o mundo cai na sua frente, Satanás vai ser vencido, porque Deus vai usar você. Mas primeiro tem que acertar-se com Deus por dentro e desenvolver essa confiança que vem da fé. Desenvolva em você essa confiança de que você vai fazer alguma coisa para o Senhor, vai conseguir.
e vai vencer. Nessa fé, Deus vai abençoar você.